Graças a Deus, vamos dar sequência à leitura do livro de Atos, agora capítulo 4, né? Na leitura anterior nós vimos como os apóstolos reagiram ao povo, né? A atitude do povo ao ver o homem curado ali, como os apóstolos glorificaram a Deus e continua, né? A história no capítulo 4 agora do livro dos Atos. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos, a RC traz, Almeida Revista Corrigida traz, movidos de inveja, né? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvir-vos antes aos senhores do que a Deus, pois
nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurecem os gentios ou nações, e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se prevaleceram ou se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o teu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Graças a Deus. Então, aqui é a continuidade, né? O capítulo 4 é a continuidade ainda do capítulo 3 da história da cura do homem ali na porta do templo. Muitas vezes a gente tem o hábito de parar em determinados textos e ler apenas um versículo, e às vezes até só a frase do versículo. Mas a gente percebe que ao ler o texto completo, fica melhor e é o correto de se compreender, de se entender qualquer leitura, qualquer texto, lendo o contexto. Então, o que nós vimos aqui, né? As autoridades devido... Eu acho incrível isso, tem muito no Evangelho também, nos Evangelhos, né? Que quando Jesus curava alguém, as autoridades o enquadravam. E aqui, agora, os apóstolos, né? Eles foram chamados para o Sinédrio. O Sinédrio hoje é equivalente a no estado MP, a nível nacional, é o STF, né? Onde ficavam as autoridades. Então, e qual foi onde se julga geralmente maus feitos, crimes, né? Onde se é julgado os crimes. E ali qual foi o crime, o delito dos apóstolos? Ter dito a um homem aleijado há mais de 40 anos, como diz o texto na leitura anterior, né? Não, na verdade aqui o homem tinha 40 anos, mais de 40 anos, estava aleijado na porta de um templo, ou no caso do templo lá, em Jerusalém, e eles disseram: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Esse foi o delito, entre aspas, aí, que os apóstolos haviam cometido, motivo pelo qual foram chamados diante do Sinédrio, como já disse, a nível de Estado, o MP, Ministério Público, e a nível nacional, o STF, Supremo Tribunal, né? STJ, Supremo Tribunal de Justiça, é equivalentes. Então, a gente percebe
como eles oraram e citaram o Salmo, né? Por que que as nações se levantam contra o teu ungido, contra Deus, né? É incrível isso. Mas a história segue, né? Graças a Deus já temos lido até o verso de número 31 do capítulo 4 do livro dos Atos. Seguimos na próxima leitura.